Oi, tudo bem? Sou Valdinei Rodrigues, sou apresentador aqui do Lapida Pod e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu refleti sobre um episódio bem especial desse canal, que foi o que eu gravei com a Adriane Bacarin. Nós falamos sobre Noite Escura da Alma. E esse episódio ele foi especial porque ele ajudou o canal a romper parte da bolha e ter um alcance bem maior do que vinha tendo os outros episódios, uma média de 200 visualizações. E o conteúdo sobre quando tudo parece ter perdido o sentido, até aqui alcançou mais de 20 mil visualizações. Esse é o número que eu tenho. Mas não é sobre número, é sobre o que isso representa em meio a tantos de nós que vivemos em um caos e às vezes nem percebemos. Depois da conversa com a Adriane ficou uma coisa muito mais clara em mim. Esse é um tema, sim, que precisa ser tratado com muito respeito e muito cuidado ao mesmo tempo, porque dá para falar da Noite Escura da Alma de um jeito muito bonito, quase decorativo. E esse é o primeiro perigo de falar sobre esse assunto. Quando a gente bota muita poesia em cima da dor, a gente corre o risco de afastar o assunto da vida real, do dia a dia, do que realmente está acontecendo. Quando a gente está passando lá por uma fase assim, difícil, não está achando bonito. A gente não acorda pensando, nossa, que profundo, eu estou vivendo uma transformação espiritual. Não, na maioria das vezes, a gente está confuso mesmo, cansado, meio sem chão, tentando entender por que aquilo que antes segurava a nossa vida, parece que era tão seguro, já não tem o mesmo efeito. Foi isso que me pegou nesse episódio. A Adriane trouxe para nós essa ideia de quando tudo perde o sentido na nossa vida. E eu fiquei pensando também que talvez a parte mais difícil não seja só isso. É perceber que alguns sentidos que pareciam firmes até ontem já estavam vencidos já há um bom tempo. E a gente continua vivendo. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente responde mensagem, a gente cumpre com os nossos compromissos, a gente dá risada quando precisa, paga boleto. Quem olha de fora nem percebe nada. Mas por dentro tem uma distância muito grande, algo que não se encaixa mais, não se enquadra. E não é só uma tristeza, tô triste, não. E também não dá pra gente chamar qualquer cansaço dessa noite escura da alma. Isso seria até irresponsável da nossa parte. Tem gente exausta, tem gente ansiosa, deprimida, presa em relações que adoecem, em rotinas que só estão sufocando essas pessoas. E nesses casos, a gente espiritualizar tudo isso pode virar fuga. Mas tem momentos em que a crise começa a fazer perguntas que aí sim a gente estava empurrando para deixar embaixo do tapete, não queria ter acesso. E essa pergunta nem sempre chega com as palavras. Às vezes vem com o nosso desânimo, como uma inquietação que não passa, um desconforto danado, como uma dificuldade de se reconhecer na própria vida, na própria identidade. A gente olha para tudo que construiu e pensa, era isso mesmo que eu queria? Faz sentido isso? Ou pior, né? Por que eu consegui tanta coisa nessa vida e ainda assim eu não me sinto inteiro? Parece que eu não me completo. Essa pergunta mexe fundo, mas bem fundo, porque quando a gente percebe que não está só cansado da rotina, mas talvez cansado de um personagem que a gente mesmo criou, o chão da gente muda. E eu usei essa palavra de propósito, personagem. A gente constrói personagens, personas, como Jung dizia, sem perceber. Um jeito de ser forte, uma forma de agradar as pessoas, um modo de parecer seguro, de ser acolhido, de ser aceito, a identidade de quem aguenta tudo, resolve tudo, entende tudo. No começo isso ajuda porque está mascarado, mas com o tempo, aquilo que protege também vai prendendo, vai nos judiando. A noite escura da alma pode ser esse momento em que a vida começa a mostrar para nós que essa versão ela já não dá conta. Não somos nós. E é isso que dói. Dói porque não é só abrir mão de uma fase, encarar algumas certezas que eram defesas, que certas escolhas vieram mais do medo do que da liberdade real, que a busca por reconhecimento dos outros foi confundida com uma missão, que a vontade de controlar tudo estava disfarçada, na verdade, de responsabilidade. Quando a gente começa a enxergar isso, para valer, não fica leve. Primeiro vem uma bagunça danada, tudo desorganiza, e aí a gente entra num lugar estranho. O que existia antes já não serve mais,
mas o que vem depois também ainda não apareceu e você não sabe lidar com isso? Essa espera que é pesada. Porque a gente gosta de resposta, o ser humano precisa dessas confirmações, gosta de mapa, gosta de saber em que fase está, quanto tempo isso vai durar, o que fazer agora. Mas uma virada interna nem sempre entrega isso tão rápido ou mastigado. Talvez por isso tanta gente tenta sair correndo por aí, corre para um lado, para um projeto, para uma relação, para uma outra meta, uma distração, muda a agenda, o cenário, posta uma frase bonitinha nas redes sociais, diz que está bem no processo. Só que se o ponto central continua intocado, a crise ela só vai mudar de roupa e você não fez nada com ela. Tem uma coisa aqui que eu acho bem importante falar também, que a profundidade não é saber falar bonito sobre a própria dor, aquilo que você está sentindo. Às vezes a gente transforma a nossa crise num discurso muito bonito. A gente até aprende palavras novas, fala em despertar, energia, propósito, mas não conversa com quem a gente precisa conversar. Não pede ajuda, não bota limite nas coisas, não cuida do corpo, não enfrenta uma escolha que ficou lá parada por muito tempo. O tema espiritual vira um esconderijo, a igreja, a religião. Para mim, depois dessa conversa com a Adriane, a noite escura ficou bem menos uma ideia abstrata e mais como um chamado mesmo para ser honesto de verdade com você, comigo. Não uma honestidade de palco, pronta ali para postar. Estou falando daquela honestidade que ninguém vê, que não precisa de aplauso, a coragem de admitir, eu não estou bem aqui. Ou esse jeito de viver está me afastando de mim. Ou mais simples ainda, eu não quero mais continuar assim. Ou aqui. Quando essa frase aparece de verdade, ela muda bastante coisa em nós. E não significa que a gente saiba o que vai fazer amanhã. Ninguém está com o mapa pronto. Mas já sabe que não dá para continuar fingindo do mesmo jeito que estava até então. Talvez esse seja um dos aprendizados dessa frase. Ela não começa dando uma nova direção, um novo caminho. Ela começa tirando a força do caminho que não vale mais. E a gente queria uma resposta. A gente começa a mostrar o que já não dá mais. E no meio disso, tem um cuidado que precisa também ser lembrado. No auge da dor, tudo parece definitivo. A tristeza parece que nunca mais vai passar, a confusão parece uma prova e fracasso, e não é assim. O que a gente está sentindo precisa ser ouvido, mas não pode assumir também como se fosse um motorista o volante da nossa vida. Por isso, se alguém me perguntasse como atravessar uma fase como essa, eu não começaria com teoria, eu começaria pelo básico. Dormir melhor, quando for possível, comer com mais atenção, estar presente, caminhar, escrever o que está sentindo, buscar uma terapia se a dor estiver pesada demais, falar com alguém que você confie, diminuir o excesso de tela principalmente, de comparação, de barulho, não tentar resolver a vida inteira numa madrugada que você tiver e que for ruim. Isso até parece pouco, mas seria receita médica, porque alma, corpo, rotina não estão separados. Quando a gente está espiritualmente equilibrado, às vezes a gente acha que precisa de uma revelação, quando na verdade a gente só precisa descansar. Também acho importante deixar claro que passar por uma fase assim não torna ninguém superior. Sofrer não é certificado de profundidade. Ah, que legal, estou sofrendo, estou evoluindo. Não. Tem gente que sofre e endurece. O que faz a diferença é o que a gente faz com aquilo, com aquele sofrimento. Se a dor vira um ressentimento, quando vira consciência, o que ela faz em você? Consciência é importante lembrar que não é entender tudo também não. Às vezes é só parar de se enganar. Pronto. Talvez a gente ainda não saiba para onde ir, mas nós percebemos onde a gente não consegue mais ficar. Pode não ter clareza sobre quem você está se tornando, né? Aquela versão antiga ficou apertada demais, não cabe mais em você. Isso já é alguma coisa, se você tiver essa percepção. Então, uma noite escura da alma pede menos espetáculo, pede mais escuta, menos discurso, mais verdade concreta, menos vontade de parecer transformado, mais disposição para mudar o que ninguém está vendo, que não precisa de palco. Talvez ela não seja uma fase em que tudo acabe,
Pode ser uma fase em que as ilusões percam a força. E quando isso acontece, o primeiro sentimento é vazio mesmo. Só depois a gente percebe que aquele vazio também abriu um espaço. Espaço para uma fé mais firme, mais madura, para relações menos baseadas no medo ou na necessidade, para um trabalho menos dependente também de aplauso, para um jeito de existir mais honesto, mesmo que ainda incompleto, porque nós somos incompletos e está tudo bem. Talvez seja isso que a gente possa chamar de amadurecer. Não aquele amadurecer de filme, né? Onde a gente vê tudo muito desenhadinho, bonitinho, romantizado. Se a gente está vivendo algo parecido, eu teria um cuidado aí com duas armadilhas. A primeira é romantizar mesmo a dor. Achar que sofrer por si só já significa crescimento. E a segunda, gente, é ignorar o que essa dor está tentando mostrar para nós. O que ela está tentando tratar em nós. Entre uma coisa e outra, existe um caminho que é bem mais honesto. E qual seria? Olhar para o que dói, pedir ajuda quando precisar, cuidar do básico e se perguntar com toda sinceridade: que verdade a gente está adiando? O que eu estou deixando passar? Essa pergunta pode não resolver tudo imediatamente, não vai. Mas pode impedir que a gente continue se perdendo de si mesmo. Porque no final, foi isso que a conversa com a Adriane deixou para nós. Quando tudo perde sentido, dá medo. Mas nem sempre é sinal de que a vida acabou ali. Às vezes o que acabou foi uma maneira antiga da gente viver, um padrão, uma identidade que já cumpriu a função dela, mas agora precisa descansar. A noite escura da alma não é enfeite espiritual, não podemos abraçar com alegria. É uma travessia humana. E atravessar não significa entender tudo. Significa você continuar ali, presente, olhar para o outro lado do rio, mesmo quando as respostas antigas elas já não dão conta. E talvez a luz ou o outro lado do rio volte, não com certeza absoluta, mas como uma honestidade que a gente não tinha antes. Se esse tema chegou para você, eu sugiro que você acompanhe o episódio completo com a Adriane, que está aqui no LapidaPod, vou deixar aqui na descrição do vídeo. A conversa não entrega uma fórmula pronta, mas ela ajuda a olhar para esses momentos com mais responsabilidade, com menos pressa de acabar, de concluir. E se você se identificar na noite escura da alma, ou numa fase, ou num momento difícil da sua vida, tenta parar um pouquinho, fecha os seus olhos e tenta encontrar dentro de você o que é que não conversa mais com aquilo que você está praticando no dia a dia. É o ambiente de trabalho que não faz mais sentido para você? É o relacionamento que não te representa mais, que não te atende mais, não te acolhe mais? Ou será que você continua projetando alguma coisa nessas relações? O que não está legal dentro de você? Comece fazendo pequenas perguntas. Eu tenho certeza que as respostas virão. E o salto que você vai dar de consciência, ainda que curtos, pequenos, farão grande diferença. E eu preciso agradecer muito você que acompanha aqui o meu canal. Esse é um espaço de falarmos ou para falarmos sobre expansão de consciência, espiritualidade, sem rótulos, falar sobre valores, histórias que quando contadas possam de alguma maneira trazer uma informação que vai agregar na sua jornada, na sua caminhada. E obrigado por confiar nesse espaço e espero que ele realmente faça sentido para você.